Bom dia para os senhores. Muito obrigado pela presença de todos aqui. A intenção hoje é discutir o mercado popular. Eu queria só fazer uma pequena introdução para mostrar a lógica do Projeto Brasil. O Projeto Brasil ele começou já há alguns anos com a intenção de discutir políticas públicas e de montar um acervo relevante aí de temas estruturais, um acervo que possa ser consultado aí pelos pesquisadores, pelos departamentos econômicos de empresa e por governantes aí que possam implementar políticas públicas, mas principalmente por um novo agente que surge aí embalado pela internet, que é o especialista anônimo, diria assim. O país é interessante, quando se analisa o país hoje ele tem um conhecimento difuso e disseminado muito rico. Nós temos hoje uma estrutura de conhecimento de nação de primeiro mundo. Então, eu lembro quando eu cobria economia nos anos 80. Nos anos 80 você tinha 5 pontos de acompanhamento, você tinha Fiesp, você tinha Febraban, você tinha não sei o que mais. As universidades geravam um ou outro especialista que mandava informações e tudo mais. De lá para cá, o país tornou-se extraordinariamente complexo, com a abertura dos anos 90, com todas as mudanças que ocorreram nesse período, com os avanços aí da tecnologia e tudo mais. Ele tornou-se um país extremamente complexo, um país com uma riqueza de especialistas em todos os pontos aí, mas um país institucionalmente criança ainda. Então, do ponto de vista institucional, todo esse conhecimento que existe hoje no país, ele trafega ao longo de quê? De fóruns de discussão pela internet, e-mails, porque pela imprensa, você tem os canais institucionais clássicos aí de captação de informação, eles não funcionam adequadamente no país. Né? A gente fala muito aqui em desperdício, retrabalho, talvez o maior desperdício que esse país tenha são de boas ideias que se perdem por falta de canais que as levem até a discussão pública. Então, quando você pega os Estados Unidos, o que são lá esses canais de captação de informações e propostas? Tem os próprios partidos políticos, com seus institutos aí de estudos e tudo mais. Você tem a universidade, que tem um papel relevante. No Brasil já é mais complicado, porque aqui na universidade muitas vezes as ideias são ferramentas de batalhas e a diversidade não é propriamente uma característica da universidade brasileira. Tem a mídia de opinião. A mídia de opinião é uma instituição das mais relevantes. Né? Você pega Inglaterra, Estados Unidos, você pode ter o jornalismo sensacionalista, mas você tem o jornalismo de opinião, que ele tem as características do jornalismo de opinião, sóbrio, dando ênfase a temas relevantes, e tudo mais. Esse jornalismo é o chamado quarto poder, é aquele que controla o mercado de opinião, tem que ter características de diversidade para legitimação e tudo mais. No Brasil nós não temos. Nós, desde a campanha do impeachment, que a grande imprensa, que deveria formar esse mercado de opinião, ela ficou em dúvida entre fazer um jornalismo sensacionalista e acabou enveredando por esse caminho. Com o advento dos âncoras de rádio e televisão, a imprensa ela tentou emular rádio e televisão também, criando esse economismo assim, mais de indignação. Depois, com o avanço da internet, ela achou que ia combater a internet com matérias leves, curtas, e fugindo dos temas mais relevantes. Então, com isso, você criou um vácuo aí para toda essa discussão relevante de políticas públicas. Por isso, nós estamos aí temas ligados à inovação, tecnologia, saúde pública, regionalismo, desenvolvimento regional e tudo, tem tanta dificuldade em entrar na agenda da mídia. E, por outro lado, também a complexidade do mundo moderno acabou esbarrando, no caso da mídia, em um modo de produção jornalístico que é o mesmo de 100 anos atrás. Então, o jornalista liga para a fonte, faz uma entrevista, volta, pega aquele enfoque da fonte, a fonte dá 10 informações, ele seleciona 2 ou 3 que cabem no espaço do jornal, o leitor fica sem saber se a seleção foi bem feita, se não foi, se o enfoque foi adequado, se não foi, publica e não tem discussão. Tem a situação, tem um quadro da Agência Mundial em poucas páginas, através do quê? Através do avanço da ciência, dos indicadores, do tratamento de grandes massas de dados e tudo.
por trás daquela aparente simplicidade de um relatório, você tem toda uma ciência de indicadores. Nós não conseguimos ainda, não, digo, a imprensa tradicional não conseguiu ainda trazer isso para o âmbito dela. Então, com todos esses problemas aí, esse conhecimento difuso fica perdido. Fica perdido. Eu só dar um exemplo de como que fica perdido e agora começa a aparecer através das novas mídias. A internet, essa democratização da opinião que a internet tem permitido aí é extraordinária. Eu estava comentando um pouco antes aí, eu tenho no meu blog essa discussão da crise, aparecem uns personagens lá, que eu nem sei quem são. Um de Tupi, não sei o que mais, um tal de Rubem, um tal de Wood, tem um tal de Multifário. O Multifário é um sujeito de Santa Catarina que ele está desde outubro do ano passado, ele fala, quando o dólar chegar em tal nível, despenca, ninguém segura mais. E as análises são extraordinárias. Eu pergunto, quem são? Quem são? Eu conheço um deles lá. Um deles eu conheço, você vê que é um sujeito que aproximou o governo Lula do governo Bush, lá, um cara ligado ao Partido Republicano, com conhecimento da história americana, fantástico. Uma visão crítica em relação a esse chamado neoliberalismo é extraordinário. Os outros não têm a menor ideia. E certamente são pessoas em posição de relevo que não podem publicamente externar suas opiniões. Então, dentro desse ambiente da internet, eles sopram informações extraordinárias lá, que acabam dando uma visão muito mais ampla e diversificada do que aquele padrão, entrevista Maílson, entrevista Maílson, entrevista Maílson, entrevista Maílson. Então, digamos, essa riqueza da internet, ela já permitiu, acho que foi em 96 ou 7, havia uma discussão sobre políticas de saúde, uma discussão muito complicada, porque os economistas achando que a melhor política de saúde é que gastava menos, os sanitaristas achavam que era que curava mais. E daí eu andei fazendo uma provocação na minha coluna da Folha com um e-mail. Ainda não tinham esses modelos de fórum e tudo mais. Eu recebi uns 60 e-mails de especialistas brasileiros de várias partes do mundo. Pela internet, e-mail. Até foi gozado quando surgiu o e-mail, quando surgiu os sites, né? Recebe e-mails de todas as partes do mundo, dava até uma sensação interessante. Né? Mas esses 60 colaborações me permitiram fazer uma série de colunas, umas 5 colunas mostrando o modelo inglês, modelo americano, o modelo do SUS brasileiro, modelo colombiano. E tempos depois, essa série foi aproveitada pelo então, ministro José Serra, lá naquele ministro de política de saúde dele. A pessoa que mais colaborou com essa série é um dentista mineiro, que hoje é guru lá das políticas de saúde do Aécio, do governador Aécio, mas que na época lá nunca tinha sido ouvido, nunca tinha escrito no Brasil sobre o tema. Né? Então, esse conhecimento se aproveitou aí foi uma boa ideia que não se perdeu. Quando foi eleito agora, recentemente, o novo presidente paraguaio, vai renegociar Itaipu, muita gente querendo já propor guerra, a invasão do Paraguai aí pelo Brasil, um leitor também do blog, o Emerson. Ele falou, não, o Brasil tem que fazer um plano Marshall para o Paraguai. O BNDES tem que fazer isso, a Embrapa fazer aquilo, deu uma receita de bolo lá bem interessante, um plano Marshall. E é lógico, os Estados Unidos, naquela fase o segundo New Deal, que acabou não acontecendo, por conta da morte do Roosevelt, ele pretendia melhorar a economia americana civilizando, mas não aquele modelo britânico de civilização colonial, não é. Modernizando a América Latina. Né? Então, o próprio Rockefeller, muitas das coisas que ele fez na época lá, hoje foram. A Embrapa é filha do Rockefeller, a FAPESP é filha do Rockefeller, o conceito. Né? Você pega a biotecnologia, aqui é filha do Rockefeller dos anos 40. Você pega os avanços nucleares aqui, foram plantados lá atrás. Então a ideia é que vamos fazer isso no Paraguai. E daí, 4 dias, o ministro Celso Amorim dá uma entrevista para a Folha, repetindo todos os itens colocados no blog. E eu publiquei lá o blog do Emerson, que era o leitor lá. Daí o pessoal do blog falou, isso aí era alguém do Itamaraty que jogou aqui no verde aqui para testar a reação. Daí o Emerson falou, não, eu sou um leitor comum aqui, eu coloquei ideias. Você vê, uma ideia que era para se perder, que acabou entrando por quê? Porque na internet não tem essa história de... O jeito está aberto lá, joga a ideia, se a ideia for boa, prevalece. Né? É interessante esse modelo. Por exemplo, você tem dentro
do blog, tem um professor do Rio, o Éder. O Éder é um dos melhores artigos aí sobre mídia. Ele escreve, quando vê esse horror que dominou a mídia brasileira nos últimos anos, esse pensamento neocon agressivo, padrão Veja, lá, o Éder era o que fazia as melhores análises sobre o tema aí. Daí eu marquei até criar, a gente tem uma comunidade com 1.300 pessoas discutindo diversos temas aí. Eu convidei o Éder para ser o organizador da parte de mídia e fui conhecê-lo no Rio. Daí na conversa você percebe o seguinte: é um professor que não tem o menor espaço dentro da sua universidade. Não tem o menor espaço. Feito para o livro, negro. Daí você vai ver, por que não tem espaço? Se ele é o melhor. Porque quando você pega ambientes reais, hierarquizados, não basta ser o melhor. Você tem que saber vender o seu peixe, você tem que saber se articular politicamente. E o Éder não sabia. Agora, quando entra na internet, é o sujeito de suas ideias. Então você vê a riqueza que dá toda essa discussão e todo esse ambiente que se forma. Né? Recentemente eu publiquei no blog o trabalho de uma professora de psicologia, uma tese, uma dissertação de mestrado, uma professora de psicologia da PUC, de São Paulo, analisando a cobertura daquela queda do Gol, daquele avião, daquele Boeing da Gol. Ela pegou os 3 primeiros dias do blog, tinha mais informações consistentes lá do que 2 meses de cobertura de todos os jornais. Isso eu até expus no blog, tem na comunidade tem lá uma apresentação dela, junto com uma da Tânia, que eu peguei lá daquela palestra da Chesf lá. E o que aconteceu? O que eu fiz nessa... Não fiz nada, fiz uma provocação lá sobre as causas aí do acidente, daí entrou um controlador de voo, deu todo aquele quadro que explodiu um mês depois, entrou um piloto de Boeing, que passou informações sobre aqueles buracos negros na Amazônia, entrou um engenheiro aeronáutico do ITA, entrou um leitor português que mandou um comunicado que o DAC lá, o DAC português tinha mandado em função daquele transponder, aquela peça que se achava que podia ter algum problema. E quando eu pensava em fazer alguma coisa, ou seja, consolidar o que eu tinha feito era só selecionar os melhores comentários, colocando no blog. Quando eu pensava em consolidar aquilo, veio um xereta lá do leitor, consolidou de uma maneira exemplar, né? Ou seja, em 3 dias nós tínhamos tudo isso. Por quê? Porque no modo tradicional, o jornalista tem que ir atrás do especialista. Quem que é o especialista em acidente aéreo? Você não tem setorista em acidente aéreo. Se tiver mais uns 2 acidentes aéreos, você vai ter, mas por enquanto você não tem. Então ele saía atrás da fonte oficial, que falava algo, levava 1 semana, 2, 3 semanas para que surgisse uma outra fonte e o sujeito ter segurança sobre quem procurar, quem não procurar. Então, dentro desse ambiente da internet, o jogo é outro. É outro porque as pessoas vêm, elas trazem informação e muita gente pergunta, mas como é que você pode confiar em alguém que você nem sabe quem é? E eu respondo, as maiores barbaridades que saem na mídia saem de fontes oficiais. Porque se eu vou ouvir uma fonte oficial e ele fala uma batatinha, eu publico. É uma fonte oficial, é uma autoridade. Autoridade é autoridade. Tem uma história da gripe espanhola em 18, 19, que tinha um coveiro lá de Santa Rita de Caldas que ia enterrar todo dia, enterrar os mortos lá. Era aquela... Todo mundo... Era o grande dia do coveiro, né? Foi que nem aquele coveiro do Tancredo lá, que caprichava lá no túmulo do Tancredo. Né? E um dia ele está nesse trabalho e ouve um gemido do fundo da cova lá e pergunta: e aí, o que foi? Tira daqui, mas por quê? Porque eu estou vivo. Qual é o seu nome? Conferiu na lista lá, deu uma pasada na cabeça do sujeito, de acho de defunto besta, querer discutir com o doutor. Né? O doutor dizia que ele tinha morrido. Então, quando você vai falar com fonte oficial, a lógica é essa. Quando você vai falar com uma fonte que você nem sabe quem é, vale o conteúdo. Você tem que ser muito mais atento, muito mais jornalista. E se você não tem noção técnica sobre o que o sujeito está falando, simples, coloca em discussão. Coloca em discussão. Você teve uma grande discussão sobre cotas raciais aí, né, Milton? A maior discussão que teve, o Milton é o militante da igualdade social, o humanismo. As melhores discussões ocorreram nesse ambiente que você vê pessoas de todos os lados, tem que moderar para não ter ofensas lá, não só nesse tema, mas em diversos temas. Então, é nesse ambiente que o Projeto Brasil pretende, já está há alguns anos aí, e agora com mais facilidade, porque as ferramentas de discussão e de comunidade são muito mais
aprimoradas hoje, vai colocar esse tema. Então, a ideia, todo esse seminário vai ser filmado, né? Os trabalhos vão ser colocados também à disposição, e daí, dentro das comunidades, nós vamos promover uma discussão e uma disseminação das ideias, né? Partindo do princípio que um país se desenvolve. Hoje, o Brasil está, por essa falta de institucionalização, o Brasil está dividido por grupos de conhecimento, né? Você tem a comunidade da saúde, você tem a comunidade das políticas sociais, você tem a comunidade da inovação, gestão da inovação, você tem a comunidade da tecnologia, você vai ter uma comunidade aí, junto com políticas sociais, essa comunidade do consumo popular. Então, são grupos que têm o que de mais moderno e dinâmico o país produz, mas são grupos ligados, que falam entre si. Então, a ideia de toda essa discussão é mostrar todas essas partes que compõem o Brasil moderno e tentar, com o tempo, gradativamente, integrar as discussões entre essas diversas partes, né? Então, era isso que eu tinha a dizer sobre o Projeto Brasil. E queria convidar para a primeira apresentação a Tânia Bacelar de Araújo, economista, professora da Universidade Federal de Pernambuco e uma herdeira legítima de Celso Furtado. É isso, Tânia?